Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, pedindo licença aos irmãos para entrarmos aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, porque nós vamos fazer uma reflexão da Bíblia Sagrada. Vamos orar pela sua vida, abençoar a sua família e estamos numa série, de ensinamentos sobre pastores e ovelhas. Só que hoje a pergunta é a seguinte: você, minha querida irmã, meu querido irmão, você sabe diferenciar ovelhas de cabras? Agora, se fosse agora mesmo, você se deparasse ali com um rebanho, você saberia separar quem é quem? Nós vamos aprender hoje sobre isso, porque a Bíblia Sagrada tem resposta para tudo. Eu sou a pastora Vanderly, sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Marinaldo, aleluia, e juntos nós estamos aqui para orar, para abençoar a sua vida. Como a pastora falou, hoje teremos um assunto assim muito interessante para nossas vidas. Também eu quero te pedir para você, desde já, preparar um copo com água, 1 litro. Estamos aqui, com um copo. No final nós vamos orar ao Senhor. Muitas pessoas têm assim contado, muitos testemunhos, muitos milagres Deus vem fazendo. Louvado seja Deus através da água, Basta a gente ter fé. A gente sabe que quem faz o milagre é o Senhor Jesus, Mas aqui a gente usa isso aqui como um ato de fé, Então, fique conosco até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que será muito gratificante para a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. É verdade, Esse é o nosso terceiro e último vídeo desta série. Começamos falando sobre a importância dos pastores e pastoras. No vídeo anterior, nós falamos, sobre a diferença entre os bons pastores e os maus pastores, que Jesus os chama, os maus, de mercenários. Então vimos a diferença entre os pastores verdadeiros e os mercenários que fingem, ser pastores, mas na verdade estão ali só para maltratar as ovelhas e se aproveitar delas. E hoje nós vamos ver aqui que nem todos os que estão no rebanho, nem todos os que estão na igreja realmente são ovelhas. É lamentável, mas foi o próprio Jesus quem trouxe essa conclusão. Amados, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Inclusive, Jesus ele nos ensinou o seguinte, que antes da gente tirar o cisco do olho do nosso irmão, que nós temos que tirar a trave do nosso olho, não é verdade? Então assim, a reflexão é para fazermos com que todos nós sejamos ovelhas, amém? Aleluia. Mas se em alguma área da nossa vida nós não estivermos encaixados naquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra, eu quero te dizer, irmãos, que o Espírito Santo que está aqui conosco e que está aí na sua casa, ele tem liberdade para transformar todos aqueles que quiserem mudança. Não é à toa que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar o quê? Água em vinho, não é verdade? Então assim, o primeiro milagre foi o milagre da transformação. Todos nós, outrora, éramos cegos, éramos pecadores, éramos desobedientes. E, na verdade, éramos até piores do que bodes, Porque o bode ainda está ali no aprisco. E a gente vivia, desgarrados. Mas o Espírito de Deus falou ao nosso coração. Nós abrimos a porta do coração. Aleluia. E hoje nós estamos aqui fazendo parte do rebanho de Cristo. Porque pastor também é ovelha. Então, amados e queridos irmãos, Jesus ele tem poder para transformar. Qualquer um que seja bode ou seja cabra, Jesus pode transformar em ovelha. Amém? Enquanto a vida, a esperança. E nós vamos meditar onde, pastor? Olha só, a palavra do Senhor, no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e nós vamos ler, queridos, a partir do versículo de número 31. Essas palavras aqui foi o próprio Jesus, aleluia, que ele fala sobre a vida eterna e o castigo eterno. Sim. Então, no versículo 31, o Senhor Jesus, aqui nessa palavra, ele começa dizendo assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia. Olha só agora, versículo 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes
as ovelhas. Aleluia. Né? E hoje é esse tema, né, essa palavra que nós vamos aprender, aleluia, trazer tudo, né, de bom, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, aleluia, que a gente possa, né, através dessa palavra que nós iremos aprender hoje, queridos, a gente trazer para a nossa vida, né, todos os dias, a gente tem que ser melhor. Amém. Né? Aleluia. Então, pastor, eu quero fazer aqui uma referência, que é o seguinte, Jesus, ele está, né, trazendo um ensinamento profético. Isso. Ele ainda estava aqui na terra, ele ainda não havia, né, sido crucificado. Está falando do futuro, né? De um futuro, Isso. né? Então, Jesus, ele está falando sobre a sua segunda vinda. E ele diz acerca de si mesmo que quando ele voltar, ele estará ali assentado num trono de glória, acompanhado dos seus anjos, e que ele vai fazer, olha aqui o que é interessante, e que ele vai fazer o que o pastor de profissão, que ele já faz. Ele tem vários animais. E Jesus, ele diz assim, olha, o pastor, ele separa os bodes das ovelhas, né? Então, Jesus, ele está trazendo aqui um elemento muito conhecido daquela época, né? Porque o povo de Israel, né, eles são de uma origem já de pastores. Então, a gente vê aqui um fato, que um pastor tem ali no seu campo, ele é proprietário tanto de bodes como de ovelhas. Mas que chega um momento que o pastor, ele faz a separação, sabe, irmãos? Então, assim, os bodes e cabras têm hábitos diferentes das ovelhas e carneiros. Estão ali no mesmo ambiente, que, trazendo agora para o lado espiritual, é a igreja, né? Então, estão no mesmo ambiente, no mesmo aprisco, é a igreja. Tem o mesmo pastor, nesse caso é o sacerdote. Estão ali convivendo todos juntos, porém, tem hábitos diferentes. E nesse caso aqui, o pastor, Jesus está dizendo assim, o pastor, ele vai separar. E Jesus diz assim, eu também vou separar. Estão aqui perto de mim, mas nem todos são ovelhas. Os irmãos estão entendendo? Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia? E a gente observa, queridos, que ele diz no versículo 32, todas as nações se reunirão diante dele, né, diante do Filho do Homem, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, né? Como foi falado aqui sobre bodes, ovelhas, carneiro, cabra. Mas a gente observa verdadeiramente, queridos, que quando Jesus ele traz essa comparação, né, de aqui, essa leitura aqui, de bodes, né, os bodes, as ovelhas, a gente sabe, aleluias, que o bode, ele é diferente da ovelha, né, do carneiro, digamos assim. A gente vê que Jesus ele é comparado como uma ovelha que foi levado ao matadouro, né, devido, aleluias, como Jesus era, né? Isso, a sua mansidão. Isso. Então, olha só, pastor, nós vamos aqui fazer essa leitura e depois a gente vai voltar para essas características, porque tem algumas características. Eu comecei aqui o vídeo perguntando aos irmãos, né, se agora você se deparasse diante de um rebanho, se você saberia fazer essa separação, quem é bode e quem é ovelha, né? Eu confesso que eu fui pesquisar para ter propriedade para falar sobre isso, né? E aí, o que é que a gente vai ver aqui no versículo 33? Porque só quem pode fazer essa separação é quem conhece. O que é que diz o versículo 33? Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Exatamente. Então, olha só. Vamos agora, visualmente falando. O que é que a gente observa de diferente, por exemplo, entre um bode... Irmãos, quando a gente fala assim, o bode ou cabra, né, é a mesma espécie, e que é o casal, e ovelha e carneiro é que é o outro casal, né? Então vamos lá. Qual é a principal diferença entre um bode e uma ovelha? Que você olha assim, você já pode dizer assim, olha, ali é um bode. A gente vê que o bode tem chifre, tem a barba. Isso. Né? O carneiro, né, não tem. Não tem, né? Então assim, visualmente logo você já observa, toda vez que você vê um animal que ele tem aquele, né, aquela barbicha, ali é bode, né? E também os chifres, né? Os chifres do bode são aqueles chifres pontudos, sabe, irmãos? Uma outra coisa também que é diferente, né, é o rabo, né? O bode e a cabra, né, o rabinho é empinado para cima e o da ovelha é caidinho para baixo, né? Então assim, visualmente
você já observa. Também tem uma outra característica. O pelo do bode e da cabra é um pelo liso, bem rente ao couro. Já o pelo, né, da ovelha e do carneiro, ele tem muita lã, é assim, ó, fofinho. Então, visualmente, você, a partir de agora, você já sabe diferenciar os bodes, né, bodes e cabras, e fazer a separação de ovelhas e carneiros. Então, essa é uma separação externa. Irmãos, nós estamos aqui com um tema para que a gente possa se avaliar se nós somos bodes ou se nós somos ovelhas. E a partir, né, de todas essas características externas que separam, que diferenciam, né, os bodes das ovelhas, é lógico que a forma como o crente se veste é importante também. Sabe, irmãos, Jesus, ele diz que há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, né, da doutrina dos irmãos, da doutrina aí da sua igreja. Porém, as pessoas nos olham e nos avaliam. E a prova está aqui na Bíblia, né? A primeira diferença que a gente faz é a diferença visual. Ah, pastora, você pode dizer assim, mas o que importa é o coração. Claro que o que importa é aqui o interior. Mas eu quero lhe dizer, queridos, que em muitas repartições, né, a maioria das repartições públicas, você não entra do jeito que você quer. Né? Então, assim, para você entrar no hospital, no fórum, né, em um órgão público, existe, né, o mínimo de decoro para você entrar. E como é que o crente anda por aí? Nós somos representantes do Senhor, aleluia, né? Não é só em ir para a igreja. Olha, irmãos, o bode, ele é bode em qualquer lugar. A ovelha, ela também é ovelha em qualquer lugar. Inclusive, nós pastores, fizemos aqui 2 vídeos se referindo aos pastores, né? É lógico que no momento da celebração do culto, aí a gente vem assim mais alinhado, mas no nosso dia a dia, nós temos que nos apresentar de forma honrosa, porque nós continuamos sendo ovelhas de Cristo em qualquer lugar. É verdade, né? E, inclusive, deixando bem claro aqui, né, que bode é bode e ovelha é ovelha, entende, amados irmãos? Ou a pessoa é bode, ou a pessoa é ovelha. Quem é verdadeiramente, aleluia, fiel, né, ao Senhor, aquela pessoa, né, cristã, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. A diferença, como o bode reage, como as ovelhas, né, reagem. E eu vou ler também no versículo 34, essa leitura, né, vai até o versículo 34, para a gente fazer aqui um resumo desses versículos, que diz assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Isso, agora, aleluia. Quem é que está à direita? A gente vê no versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita. E o que é que ele vai dizer a essas ovelhas que estão à sua direita? Vinde benditos de meu Pai, aleluia, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Glória a Deus. Então, amados irmãos, nós estamos falando aqui, né, do que Jesus e como ele, porque isso aqui, como nós começamos aqui neste instante, acerca de um futuro aonde o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele vai separar, né, os bodes das ovelhas. Exatamente. E quem é bode, infelizmente, não vai entrar no reino dos céus, né? Somente as ovelhas que vão entrar. Exatamente. Versículo 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Então, no versículo 33 nós vimos que à direita estarão as ovelhas e à esquerda estarão os bodes, né? E o que é que Jesus vai dizer aos que estão à sua esquerda, ou seja, aos bodes? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Misericórdia, irmãos. Olha só, as ovelhas vão desfrutar da presença permanente e eterna de Jesus. Mas aqueles que são bodes irão para o inferno, onde já estão Satanás e ali os seus demônios. Né? Isso. Olha só, as ovelhas, falar um pouco da característica das ovelhas. Irmãos, todo mundo, né, se diz, eu sou ovelha do pastor tal, eu sou ovelha, né, daquela igreja. Né? Não está errado isso não. Agora, ovelha é ovelha, bode é bode, entende? Vamos ser sinceros, né? O pastor que cuida de ovelhas mesmo, né? Animal, ele sabe quem é ovelha e quem é bode. A gente falou aqui no instante um pouquinho, né? Da diferença de um e do outro.
Agora, se a gente trouxer também para a igreja, queridos... Que é o nosso objetivo. É o nosso objetivo, a gente passa também a ter, aleluia, essa sabedoria de Deus, de quem é ovelha e de quem é bode. Olha só, a ovelha... Primeira coisa, ó, a ovelha, ela é obediente. Isso, obediente e mansa. Mansa, olha só, obediente. Isso, e mansa. Então, ela obedece mansamente. A quem? Ela obedece a quem? Ao pastor. Ao pastor. Irmãos, é importante que a gente relacione esse vídeo com os vídeos anteriores. Isso. Né? Nós estávamos falando sobre pastores e agora estamos falando sobre ovelhas. Tanto nós falamos sobre os pastores que cuidam bem das ovelhas, já falamos dos pastores que não cuidam bem, mas agora a gente vai ver que tem ovelhas que são mansas e obedientes. Obedientes. Conhece a voz do pastor. Isso. E o pastor conhece a ovelha. A ovelha. Agora, o bode não é assim. Não, o bode, ele não obedece. Entende, irmãos? O bode, ele bate de cabeça. Ele responde. Ele responde, é aquela pessoa que responde, que não obedece. Que não obedece, que é dura, que é ignorante. Vamos trazer para pessoas, né? Então, assim, inclusive, nós vamos estar falando, ao mesmo tempo, nós vamos estar falando de animal e de pessoa. Porque Jesus, ele falou dele, comparou aqui animal com pessoa, Isso, né? exatamente. Então, olha só. Uma pessoa que é ovelha, ela é mansa e ela é obediente. Quando o seu pastor, a sua pastora, lhe chama a atenção, lhe corrige ou lhe pede alguma coisa, a pessoa que é ovelha não reclama, não murmura, não responde. O coração tranquilo, dócil, às vezes nem pode fazer aquilo, né? Mas responde mansamente: ô pastor, ô minha pastora, me perdoe, me desculpe, mas tal dia eu não posso ir, isso aqui eu não posso fazer porque eu vou trabalhar e tal. Então, é o procedimento da ovelha, né? Mas a pessoa que é bode, quando o pastor às vezes tá até pregando, o bode tá lá murmurando. Tá murmurando. Não tá vendo? E assim, tá se queixando. Tá falando mal. Entende? Isso, e fecha a cara. Porque ele é agressivo. O bode é agressivo. É agressivo. Irmãos, entende? Eu já vi, há um bom tempo atrás, eu já vi uma placa assim, tem placa que a gente vê, cuidado com o cachorro. Eu já vi cuidado com o bode. É verdade. Porque o bode, ele se carrega. Bode, ele bate de cabeça. Bate. Olha, importante isso. Eu, na minha adolescência, infância e adolescência, eu tinha uma amiga e na casa dela tinha um bode. Ninguém ia lá, irmãos. Não. Ninguém ia lá. A gente morria de medo. E teve uma vez que deixaram o portão aberto. O bode saiu e a gente na frente, ele atrás, eles carregam e ele dá uma cabeçada mesmo, né? Tem bode que é pior do que cachorro. Ele sempre vai ser bode. Ele sempre vai ser bode, a não ser transformado pelo poder de Deus, né? Amados, a gente também observa, né, dentro dessa comparação entre ovelhas e bodes com relação ao seu comportamento, é que mesmo estando ali juntos, né, no mesmo rebanho, tendo o mesmo pastor, a gente observa que as ovelhas gostam de ficar juntinhas umas das outras. Elas só vivem em grupos. Mas os bodes e as cabras, elas gostam de ficar dispersas. Elas gostam de ficar separadas. Então, irmãos, dentro da igreja também acontece isso. Tem pessoas que tem um evento, tem uma atividade, tem pessoas que se unem, né, para fazer um bazar, para fazer um evangelismo, né, para fazer um aniversário, um chá de fralda. São pessoas que sempre estão ali, têm prazer de estar juntinhos. Mas tem pessoas que nunca querem estar juntos, né? Então, é uma característica do bode. Nunca quer se aproximar, sempre está lá distante, senta sozinho, inclusive, né? O bode, ele não quer proximidade, ele não gosta do aconchego, né, irmãos? Então, assim, as pessoas são observadas e o pastor sabe diferenciar. Eu tenho certeza que a partir de tudo que a gente está falando aqui, os irmãos já começaram a pensar em algumas pessoas aí que vocês conhecem, que se encaixam ou nas características de ovelha ou nas características, né, de bodes. Bodes, né? A gente observa, irmãos, que a ovelha, ela é obediente, entende? A Bíblia diz que a ovelha, ela conhece, né? Jesus, ele fala: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Exatamente. Aleluia. Então, se a gente parar, observe, tem alguns vídeos, né, no YouTube, que você vai ver lá as ovelhas no curral. O pastor, quando ele chega, ele chama, ela levanta assim, ó, o pescoço, porque ela conhece a voz do pastor. Ali, ó, pra audição, ela ouve né? muito bem, entende? Aí vai ali, ó, na fila, uma,
seguindo a outra. Exatamente. Entende? A ovelha ela é obediente. Tem pessoas que são obedientes ao seu pastor. E os bodes não são assim. Não são. Tem pessoas que tá na igreja, às vezes vai para outro lugar, não fala nada com o pastor, para onde tá indo. Porque ele é independente. Independente. Olha, pastor, inclusive, mesmo dentro desse rebanho, a gente observa que as ovelhas, elas sempre estão no campo, assim, nas pastagens. E os bodes e as cabras, eles gostam lá de ir para lugares perigosos e vão subindo a penha. Sabe, você olha assim, que são as cabras monteses. Por quê? Porque vão, sabe, se embrenhando por um lugar que o pastor não estava levando. E aqui eu quero trazer um outro aspecto. Apesar de fazerem parte do mesmo rebanho e terem o mesmo pastor, o alimento da ovelha é diferente, vamos dizer assim. A ovelha prefere um tipo de alimento e o bode prefere outro. Na verdade, a ovelha, ela escolhe ali, né, o que ela come. O bode, ela come tudo. Isso. O bode come tudo, entende? Olha só, a ovelha, ela só se alimenta, né, daquele gramado, daquele capim verdejante. Lembra lá do Salmo 23, né, dos pastos verdejantes? Leva-me a águas tranquilas. Então, o que acontece? A ovelha, ela prefere os campos verdes, sabe aquele capim, aquela grama verdinha e água limpa, água tranquila. Mas o bode não. O bode, ele come graveto, ele sai lá rebuscando qualquer cavaco. E eu estava assistindo um vídeo, quando a gente estava aqui fazendo essa pesquisa, que se você criar um bode e colocar no fundo do seu quintal, e ele até entrar na sua sala, que ele vai comer o pé do seu sofá, ele vai comer o seu tapete, ele vai comer a sua sandália, né? Então, o bode, ele não é criterioso. E o que é que tem a ver com a Bíblia? É que a boa ovelha se alimenta da palavra de Deus. Aleluia! Que o pastor dá ali, que né? O pastor dá. As ovelhas do seu pastor, Isso. Alimenta, não come qualquer coisa, não sai ali do seu aprisco para ir para outro lugar comer outras coisas, não. Mas o bode come tudo que aparece na televisão, come tudo que aparece na internet, come tudo que ele vai vendo nos lugares, nas festas, por onde o bode vai passando, ele vai comendo, ele vai absorvendo, irmãos, tudo que não presta. Porque, na verdade, Deus não deixou para alimento do bode plástico, saco, lata, sujeira. Não, mas o bode, ele prefere. Ele deixa de comer os pastos verdejantes, onde as ovelhas estão, e ele vai lá para as brenhas, sabe? Para comer o que não deve, entendeu? Aí a gente vê assim, chega no dia do culto, as ovelhas estão lá se alimentando de quê? Da palavra. E cadê o bode? Tá em casa assistindo Netflix. O bode não se preocupa com Exatamente. Isso. O bode, irmãos, ele não obedece. Não, ele é agressivo. O bode, irmãos, se acha assim, né, forte. Porque as ovelhas, elas são tão sensíveis, porque elas precisam do pastor para proteger, para cuidar. E os bodes, muitas vezes, eles mesmo querem, né, uma independência, encarar por conta própria o perigo. Pronto, pastor, encarar, né? Nós vimos no nosso primeiro vídeo, ali em Hebreus 13:17, que a palavra de Deus diz que nós devemos ser obedientes aos nossos pastores. Mas o bode não gosta de obedecer. O bode, o animal, vamos começar do animal. O bode, ele dá a cabeçada e ele dá coice também. Não é verdade? E a pessoa que está na igreja e que tem um comportamento de bode é aquele que, quando o pastor vai lhe perguntar: ô irmão, por que é que você não está vindo? Ô irmão, o que é que está acontecendo? Né? Ele enfrenta o pastor, ele fala de igual para igual, ele é irreverente, né? Ele é grosseiro, ele é desrespeitoso. Pastor, quando no rebanho mesmo, quando vai chegando a noite, o pastor, ele ali com a vara, ou vai chamando, e aquelas que estiverem demorando, o pastor ele vai dando ali aquelas batidinhas para que as ovelhas entrem no aprisco. E também, geralmente, o pastor ele chama, né? Ele Isso. chama, a gente for olhar aí os pastores mesmo assim, de aprisco de animais, eles gritam. Isso. E as ovelhas conhecem. Se você for misturar as ovelhas, e aquele pastor chegar, as ovelhas sabem quem é o pastor. Mas o bode não. Não, o bode não. O bode ele não vai obedecer. O bode ele não tá nem aí. O ele não tá nem aí. Ele não vai nem levantar a cabeça. Não vai nem levantar a cabeça. E ainda tem mais. Nesse entardecer, na hora de conduzir as ovelhas, né, ali para o aprisco, né, para dentro do celeiro, para proteger os animais, o bode desobedece. Sai correndo, não quer vir não. E na maioria das vezes não entra. As ovelhas
passam a noite ali dentro do celeiro, dentro do cercado, mas os bodes continuam soltos. Né? A gente vê um grande exemplo, queridos. A Bíblia diz que Jesus ele foi comparado, né, quando foi levado. A Bíblia diz que ele foi levado a um matadouro como uma ovelha muda. Entende? Isso. Agora imagine se fosse, né, assim, tipo um bode. O bode ele não ia assim mudo. Não. O bode ele não ia assim manso. Ele esperneia. Inclusive, quando João Batista, né, viu Jesus se aproximando, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Amados Deus. e queridos irmãos, eu tenho certeza que o Divino Espírito Santo nos ensinou neste momento. Ensinou pra gente, também para vocês, não é verdade? Nós podemos melhorar. Isso eu lhe garanto. Todos nós que somos ovelhas de Cristo, nós podemos melhorar. Porque olha só, pastor, também eu quero concluir aqui essa reflexão dizendo às ovelhas do Senhor: muito cuidado com quem você anda, sabe? Porque a ovelha, muitas vezes, ela é inocente e ela segue, né? Por isso que uma vai à frente e as outras vão atrás. O exemplo é por isso que tem Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras se refere à ovelha, né? Então, assim, onde as ovelhas iam, Maria ia. Onde as ovelhas iam, Maria ia. Sabe o que aconteceu? Uma ovelha caiu do penhasco e a outra caiu e a outra caiu e Maria caiu. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Porque nesse aprisco que se chama mundo, que se chama igreja, já vimos que existem ovelhas e existem bodes. E nós vimos aqui também que o Senhor Jesus, ele vai separar. Vai separar. Ovelha não vai ficar junto de bode. Não vai. Hoje a gente falou aqui que até, né, convivem juntas. Qual é o perigo, pastor? É que a cabra e o bode, né, são animais problemáticos. Cuidado, você que é ovelha. Muito cuidado para que você não seja contaminado e não deixe de ser ovelha e passe a ser bode. Eu comecei aqui a reflexão falando que o primeiro milagre de Jesus foi transformar o que, gente? Água em vinho. Olha só o que acontece. O Espírito de Deus tem capacidade de transformar o bode em ovelha se o bode abrir o coração para Deus. Não é verdade? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se a gente não vigiar na terra, a pessoa que era ovelha, que é ovelha, começa a andar acompanhado ali, ó, direto pelo bode, começa a subir montanha, começa a sair sem a direção do pastor, começa a comer outras coisas que não é a relva, ó, o alimento da palavra e as águas tranquilas da casa do Senhor. E pode acontecer o contrário. Aquele que era uma ovelhinha, que era um cordeirinho, que era manso, que era obediente, passa a se comportar igual o bode. Entenderam, irmãos? E aí qual vai ser o fim? O fim vai ser que quando Jesus vier separar, não vai ter engano. Ovelha para a direita e bode para a esquerda. Então, que o Espírito de Deus complete a boa obra nas nossas vidas. Aleluia. Que nós queremos ser ovelhas e bons pastores com boas ovelhas em nome de Jesus. Então, ovelhas, em nome de Jesus, obedeçam, né, aos seus pastores, suas pastoras, seus líderes. Sim. Louvado seja Deus, porque assim você vai prosperar. Aleluia! Entende? Se você obedecer, né, quando o seu pastor lhe chamar a atenção, entende? Não murmure, não muda a sua fisionomia. Por quê? Porque a Bíblia diz, aleluia, que Deus corrige a quem ama. Louvado seja Deus. E eu quero lhe dizer também que pastor erra. Porque nós somos seres humanos. Somos ovelhas também de Cristo. Ovelhas de Cristo. E o ser humano é passível de erro. Mas me chama aqui a atenção, pastor, o seguinte. Eu acredito que nós estejamos aqui falando com os bons filhos. Em alguma situação, às vezes, né, a gente pode discordar do nosso pai e da nossa mãe. Não é verdade? Agora, como é que você se dirige ao seu pai e à sua mãe? Né? Você vai falar com ele no mesmo tom de voz? Não, é com respeito. Eu tenho certeza que você, quando era criança, a sua mãe talvez até já tenha te batido, lhe colocou de castigo, e você disse, mas minha mãe, não fui eu, minha mãe não foi assim, ou meu pai, não me bata não fui eu, não foi fulano. A forma como você dirige ao seu pai é uma forma respeitosa, né? Porque pode acontecer, né, de um pai, uma mãe, ainda mais Marinaldo mesmo teve um monte de irmãos, às vezes era um que aprontava e era o outro que apanhava. É verdade, né? Entender.
Mas aí você encarava seu pai ou a sua mãe? Não pode. Não pode. Encarar, tem que ouvir, tem que obedecer. Isso. Se errou, verdadeiramente tem que pedir desculpa e não errar mais. Não errar mais, não errar novamente. Então, se acontecer uma situação do seu pastor estar equivocado, enganado, às vezes ouviu falar alguma coisa ao seu respeito, e o seu pastor, a sua pastora veio lhe chamar a atenção, você não vai bater de frente igual um bode. Não, você vai dizer, ô pastor, não foi assim que aconteceu. Olha só, procure saber, pastor. Eu posso provar ao senhor que foi assim, 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 que fulano... Então, é uma educação para se referir ao seu pastor e à sua pastora. E nós, pastores, temos que cuidar muito bem dessas ovelhas, porque um dia nós vamos apresentá-las ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Jesus, né? Nós vamos orar, queridos. Amém. Olha nós só. Vamos orar, nós vamos apresentar a sua vida, apresentar a sua família e apresentar, né, os pedidos de oração. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui com o celular, às vezes eu olho aqui alguns comentários, algumas coisas aqui que os irmãos colocam aqui, né? E a Bíblia também que eu acompanho aqui. Mas agora a gente vai, aleluia, conversar com o grande, aleluia, pastor dos pastores. Amém. Louvado seja Deus, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero, irmãos, que vocês escrevam aqui nos comentários o nome do seu pastor e o nome da sua pastora, o nome da sua igreja, para a gente estar colocando aqui, ó, no caderno de milagres, sabe? Nós somos um só corpo em Cristo. Eu tenho certeza que assim como a gente pede oração, orem por nós, pastor Marinaldo, pastora Vanderly. Ore também pelos seus pastores, ame os seus pastores e as suas pastoras. Escreva aqui nos comentários o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, para a gente estar aqui orando por eles também, intercedendo pela vida deles. Porque o seu pastor, a sua pastora também tem família, tem filhos, tem netos. Muitas vezes tem problema financeiro, muitas vezes tem problema de saúde, não é verdade? Não é fácil conduzir um ministério. Então, escreva aqui, enquanto eu tô falando, escreva aí nos comentários o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, coloque o nome da sua igreja, né? Para que a gente também esteja aqui orando e abençoando. Não poderia deixar de também te convidar, né? Para você se inscrever no nosso canal, se inscreva. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos aqui com vídeo novo no canal, orando, né? E meditando na palavra. Deixe seu like, seu joinha, para ajudar, né, na divulgação do nosso vídeo. E assim que terminar, compartilhe essa mensagem com todas as ovelhas que você conhece. Amém? Com todas as ovelhas que você conhece, para que se tornem ovelhas ainda mais obedientes. Compartilhe essa mensagem com todos os bons pastores, aleluia, para o seu pastor e a sua pastora, né, saberem que você ama, né, esse casal, que o nome deles está aqui no caderno de oração. Amém, irmãos? Vamos espalhar essa mensagem em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias por esta palavra tão maravilhosa, uma palavra profética, e nós acreditamos, Jesus, que um dia vai se cumprir. Oh, aleluia. Oh, meu Deus amado, eu te agradeço pelo teu cuidado. O Senhor deixou um aviso aqui na tua palavra, que o Senhor virá e fará separação. Meu Deus amado, nós bem sabemos que no meio da igreja tem joio e tem trigo, tem bodes e tem ovelhas. E o Senhor, no devido tempo, vai separar cada um para o seu lado. O importante é nós estarmos firmados na fé e na certeza absoluta de que quando o Senhor vier, o Senhor vai nos dizer: vinde, benditos do meu Pai. Oh, aleluia. Esse é o motivo, Senhor, que nós abandonamos o mundo, abandonamos o nosso eu e o nosso querer para fazer a tua vontade. Completa em nós, meu Deus, o que não é do teu agrado. Se houver alguma característica em nós que pareça com a do bode, nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor. Nos transforma com o teu poder, como o Senhor transformou ali a água em vinho, ó Espírito Santo de Deus. Ó Jesus, nós não queremos envergonhar o teu nome na terra. Nós não queremos que as pessoas olhem pra gente e digam: que tipo de crente é esse? Que tipo de crente é aquele? Não! Nós queremos é que o teu nome seja glorificado e que o brilho do teu Espírito Santo resplandeça na nossa face. Oramos, meu Deus, aleluia, também pelos pastores, pelas pastoras. Ó Rei da Glória, vai dando sabedoria, entendimento
porção dobrada do teu Espírito Santo, uma unção, oh aleluia, os dons espirituais, para que eles sejam usados com poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para realizar prodígios e maravilhas. Te apresentamos, meu Deus, cada igreja aqui representada, vai acrescentando, meu Deus, o número de salvos aí neste lugar, ó meu Deus amado, e que toda investida de Satanás, todo levante, caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus amado, esses irmãos e essas irmãs que estão pedindo oração, visita, meu Deus, essa mulher, visita esse marido, visita, meu Deus, essa família, abençoa, meu Deus, a vida financeira do teu povo, meu Deus, liberta esses filhos que estão aí no mundanismo, no pecado, ó Rei da Glória, traz à existência aquilo que não existe, que o milagre do Senhor esteja alcançando os irmãos e as irmãs neste momento, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Ainda na tua presença, Pai, nós te damos graças e glória. Te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus, por esse momento, por esse canal, Deus, amém, que venha a ser verdadeiramente um canal de bênção, Pai, para outras pessoas. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, nós abençoamos, Pai, no teu nome, esse irmão, essa irmã, Senhor, que o Senhor esteja agora, meu Deus, curando, Pai, vidas, repreendendo toda a enfermidade, toda a dor, Senhor, toda inflamação, Pai, em nome de Jesus, toda depressão, todo medo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja, meu Deus, libertando, meu Senhor, essa pessoa, meu Pai, que tem orado, meu Deus, essa mãe que ora pelo filho, esse pai que ora, meu Deus, ali pelo seu filho, meu Pai, o filho que ora pela mãe ou pelo pai, que nesse momento agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui clamando ao Senhor, que o Senhor, meu Deus, entre com providência, meu Pai, na vida desses irmãos, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que vem assim, né, pedindo ao Senhor uma porta de emprego. Deus amado, no nome de Jesus, meu Pai, abre essa porta, Senhor. Que o Senhor esteja agora, meu Deus, destruindo todas as barreiras, meu Pai, que venham ser destruídas, Pai. Esse irmão, essa irmã, meu Deus, que colocou um currículo e espera agora, meu Deus, a empresa ligar. Pai, no nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Amém, abre essa porta, aleluia, para esse irmão, para o filho da tua filha, aleluia, Pai, Deus, em nome de Jesus. Amém, eis aqui, Senhor, essa água. Oh, Deus amado, no nome do teu filho Jesus. Sim, que o Senhor esteja agora, meu Deus, aleluia, consagrando esta água, Pai. Abençoa, meu Deus, essa água. Pai, em nome de Jesus Cristo. E essa água, meu Deus, vem agora, meu Pai, servir como um remédio. Amém, para que, meu Deus, no momento em que os teus filhos, Pai, ingerirem essa água, todo mal venha cair por terra e o nome do Senhor venha a ser glorificado, exaltado, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, aleluia, queridos, aleluia. Tome posse, né? Creia na vitória, creia, aleluia, no poder do Senhor, porque Ele disse que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, né? Tome posse, beba com fé, crendo no milagre, em nome de Jesus. Aleluia, escreva aí, ó, #milagre. Amém, irmão? Toma posse em nome de Jesus. E o pastor Marinaldo vai concluir, né, a nossa reflexão hoje, trazendo uma confirmação da palavra. Aleluia, eu sempre bebo a minha água e eu vou tomando posse também da minha vitória. Que Deus te visite do alto da cabeça à planta dos pés com a unção da cura no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, né? Como eu faço, né? Todos os dias eu trago uma reflexão para a gente encerrar, entende? Eu já separo, né, do início, apresento a Deus. E hoje Deus nos deu, em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16, né? Que fala sobre oração. Que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Né? Observe que a gente estava orando neste instante pela sua vida, pela sua família. Aleluia. Irmão, se vocês, né, conhecem alguém que está precisando, tem muitas pessoas precisando de oração. É verdade. E todos os dias nós estamos aqui para orar, para abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Quais são os 3 tipos, pastora, de missões que se faz hoje? Isso. Os 3 tipos de missões uma é você indo mesmo, né? Isso. Né? Estamos fazendo missões quando a gente vai, quando a gente evangeliza. A segunda forma de fazer missões é contribuindo financeiramente, né, com a obra missionária. E a terceira forma é orando. Isso. Aleluia. 1, 2, 3. Então,
Se você compartilha, né, esse vídeo, você está fazendo o ID. Aleluia. Aleluia. O ID do Senhor. Então, quando você compartilha, você está fazendo a obra do Senhor. É verdade. Olha, só para concluir, né? Quando a palavra do Senhor está dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, no texto que nós fizemos menção, essas ovelhas que Jesus vai colocar à sua direita são justos. Aleluia, amém? Glória a Deus vai ouvir a oração das ovelhas. Aleluia. Aleluia. A tua oração tem muito poder. Amém? Quais são os nossos 3 conselhos? Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Vamos deixar aqui 2 vídeos para que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Você continue aqui conosco no nosso canal. Te esperamos amanhã. Amém? Super beijo no coração de todas essas meninas lindas. Forte abraço, varões valorosos. E que todos vocês fiquem na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.